Olá, ouvintes da Rádio Desk, estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que esse ano comemora seu 11º aniversário. Hoje estamos aqui com a professora de língua portuguesa e mestranda da UFSC, Maria Gabriela Abreu. Oi, Maria Gabriela, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Obrigado pela tua vinda, por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite, fico muito lisonjeada. Gostaria de cumprimentar os ouvintes da Rádio Desk, a todos e a todas. A Marcinha está aqui com a gente também. Oi, Marcinha, tudo bom? Olá, bom dia, Fê, bom dia, Gabriela, bom dia, ouvintes da Rádio Desk, bom dia, Moira. A Moira está aqui também. Oi, Moira. Olá, bom dia, Fer, bom dia, nossa convidada Maria Gabriela e aos ouvintes, a Marcinha. Eu gostaria de lembrar também aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. E também que essa ação pertence ao programa de extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 11. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail, edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242. Ou também uma mensagem lá na nossa fanpage no Facebook. Digita lá no espaço destinado à busca, Programa Educação Sexual em Debate. Tudo bom? Vamos começar? Vamos. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória acadêmica e profissional. Então, acho que primeiro é importante falar que eu vim da escola pública, né? Tenho muito orgulho de ter cursado a educação básica na escola pública. O ensino fundamental na Escola de Educação Básica Coronel Antônio Lêmico, onde eu leciono como professora hoje. E o ensino médio na Escola de Educação Básica Governador Ivo Silveira, em Palhoça, que é o município onde eu trabalho também. E depois fiz a graduação em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas na UFSC. Em seguida, fiz uma especialização em Estudos Linguísticos e Literários aplicados ao ensino da língua portuguesa na Unisul. Depois vieram outros cursos de extensão. Realizei um curso aqui na UDESC, que eu julguei muito importante, em literatura africana e afro-brasileira, né? História africana e afro-brasileira. E depois veio a especialização em Gênero e Diversidade na escola pela UFSC, né? Uhum. E atualmente eu sou mestranda do Prof. Letras, que é o mestrado profissional em Letras da UFSC. Legal. Agora, Gabi, e a parte profissional? Você trabalha no estado, né? Na mesma olha que coisa, né? Na mesma escola que ela fez o ensino médio, hoje ela é professora lá. Incrível, isso é bem difícil, sim, né? Sim. É um privilégio, né? Com certeza, voltar, devolver tudo, né, que tu ganhou, tu recebeu, Me né? sinto muito à vontade de estar naquele espaço onde fui aluna, agora como professora. Uhum. Eu comecei a dar aula muito cedo, quando estava já na segunda fase, né? Foi logo para perceber se era isso que eu realmente queria. Eu ainda nem sabia se queria ser professora, então logo fiz a inscrição para trabalhar como professora contratada e me apaixonei pela docência. Então passei praticamente a graduação em sala. E aí são 14 anos de profissão em que eu passei pela rede pública, pela rede privada, trabalhei já com supletivo, trabalhei com cursos técnicos, né, com ensino fundamental 2, mas a maior parte da minha trajetória profissional eu passei em sala com o ensino médio. E aí depois vieram os concursos. Me efetivei no estado, que é a escola onde eu estou em sala, a escola onde eu estudei. E depois o concurso para a Prefeitura de Palhoça, então, à disposição da Secretaria. Trabalho lá com formação de professores, assessoria dos professores de língua portuguesa. Também estou à frente de alguns programas do governo federal e parcerias do município com o Instituto Ayrton Senna, programas voltados para a alfabetização, né, relacionados à área de língua portuguesa. Uhum. E tu é uma professora de língua portuguesa que gosta mais da gramática, mais da literatura? Em princípio, o que me motivou a fazer letras foi a paixão pela palavra, né? Pela palavra escrita, pela palavra falada. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever, de me expressar. Mas a linguística, claro, é apaixonante, mas a literatura é um campo muito fértil, principalmente para a gente trabalhar com os temas transversais, né? Porque a literatura é o espelho do mundo, é o espelho da sociedade, né? Então, ela tem essa relação com a própria história da humanidade. Então, ela entra nas aulas de língua portuguesa
proporcionando assim um campo muito fértil para o trabalho, por exemplo, com gênero, com sexualidade, com diversidade. Uhum. Então, entrando um pouquinho nesse assunto assim dos temas transversais, tu realizou vários projetos, principalmente nessa escola que tu um dia estudou e hoje tu devolve, tu é professora de lá. Isso. Fala um pouquinho esses 4 anos que tu teve um projeto, né? Primeiro tu teve um projeto chamado Uma Semente Plantada na Terra dos Agricultores. Isso. Porque Como é que Águas foi? Mornas é um município interiorano, né? Tem um pouco mais de 5.000 habitantes. É a maior produtora de hortifruti da Grande Florianópolis. Então, muitos dos meus alunos trabalham na roça, né? São agricultores, convivem com a agricultura familiar, e por isso o nome do projeto. Também porque foi o início, foi o primeiro ano, então ele começou muito timidamente, né? Eu estava realizando o curso sobre gênero e diversidade, inclusive fiz com a Fê esse curso, né? Foi onde nos foi conhecemos. colega, né? E começaram a surgir algumas ideias. Surgiu a oportunidade de participar do concurso de cartazes contra a homo, lesbo, transfobia na escola, organizado pela UFSC. Então, eu pensei, como participar desse concurso, né? Vou olhar para as minhas aulas, olhar para o meu planejamento de língua portuguesa e ver como esse tema pode entrar. Então, antes de nós começarmos a produzir os cartazes, eu pensei que deveria trabalhar alguns conceitos básicos com os alunos. E aí, organizei oficinas semanais em que nós vimos o tema de forma muito introdutória. Eu procurei saber o que os alunos sabiam, qual era a ideia que eles faziam sobre sexualidade, né? Quais eram as palavras que eles associavam a esse tema, quais eram os tabus, os preconceitos que eles alimentavam, o que é que vinha da família, o que eles traziam da sociedade. E aí realizamos algumas conversas que me proporcionaram organizar oficinas de acordo com as temáticas que eu julguei mais pertinentes para aquelas turmas. Então, nesse primeiro ano, foram 2 turmas de segundo ano do ensino médio. E, ao mesmo tempo assim que foi muito satisfatório, né, me deixou muito empolgada poder colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo no curso, logo nos primeiros dias eu vi que também era um tema muito delicado e que eu precisaria me munir de mais conhecimento, estar bem preparada, porque a participação dos alunos, assim, logo no início, não por parte de todas, mas por parte de alguns, já trouxe algumas discussões polêmicas e fervorosas para dentro da sala de aula, né? Eu não me esqueço, por exemplo, de um dia que eu passei uma animação para a turma, e nessa animação um garoto descobria a sua homossexualidade e falava um pouco sobre como era a relação dessa descoberta, dessa construção na escola. E ao término da exibição eu perguntei para os alunos: qual foi a parte que vocês mais gostaram? E um dos alunos falou: a parte que eu mais gostei foi a parte que o gay apanhou. Aí eu questionei, talvez porque não tenha sido alguém de quem tu gostas, né? Alguém da tua família, ou um amigo. Ele falou, mas se fosse alguém da minha família, quem matava seria eu. Ai, Jesus. E aí eu abri o debate, né? Que sociedade é essa? Que sociedade nós estamos construindo? Que tipo de discurso, que tipo de conceito nós estamos alimentando que tolera ou aceita a violência, o assassinato, né? E condena o amor, né? Reproduz, né, Gabi? Eu acho que é uma reprodução. Essa criatura nem pensou e já repetiu um aspecto muito senso comum, né? Sim. O que tu acha, Marcinha? Não, é isso mesmo. Como a gente pensa no grupo, a gente entende a sexualidade, essa construção da sexualidade sócio-histórica, né? Então, vem se reproduzindo sem saber o porquê nem para quê. Por isso que a gente sempre aposta nessa educação sexual emancipatória, né? A gente até um mantra do nosso grupo é que qualquer lugar que nós chegamos e perguntamos, né? Quem teve educação sexual? A maioria não levanta a mão, né?
E daí a gente conversa, não, vocês tiveram, todos nós tivemos. Uhum. Só que ela ou é repressora Claro. ou é emancipadora, né? Então, nós partimos desse ponto, que todos somos educados sexualmente. E daí, quando a pessoa recebe uma educação sexual repressora, que só foi reproduzindo também aquilo que vem vindo, não tem como a pessoa pensar diferente, a não ser que alguém chame essa pessoa para pensar diferente, né? E no caso, não houve reflexão, não houve pensamento, não houve, né? Do segundo ano, o machismo nosso de cada dia. E aí, o segundo ano, nós resolvemos participar mais uma vez do concurso de cartazes. E aí, eu pensei em trabalhar com outras questões que não haviam sido abordadas no primeiro ano, né? Então, o foco foi o machismo. E o objetivo era pensar em como os discursos machistas estão circulando na nossa sociedade de uma maneira muito naturalizada. Todos nós, né, independente de sermos homens ou mulheres, convivemos diariamente com o machismo. Ele está nas nossas relações pessoais, ele está na mídia, né, ele está nas piadas, nos anúncios publicitários, né, ele está no nosso modo de ser, de pensar e de agir no mundo. E somos atravessados por ele de uma forma, acredito que muito negativa. Então, o objetivo principal do projeto era fazer com que os alunos percebessem o machismo presente no cotidiano e desnaturalizassem isso, né? Problematizassem, vissem o quanto isso é prejudicial para todos nós. No terceiro ano, direitos humanos, vulnerabilidade, interseccionalidade, propostas de reflexões, práticas de estudantes do ensino médio. Isso, no terceiro ano o projeto foi ampliado, né? Todas as turmas de ensino médio participaram. Também entrou um outro professor no projeto, o professor Robson Fernandes, de Filosofia e Sociologia, foi meu parceiro. E primeiro a gente deu uma formação para os professores durante o mês de julho, de 8 horas, falando sobre o tema, porque eu acho que formação docente é essencial para trabalhar com essa temática. Não adiantava nós trabalharmos dentro da nossa caixinha sem que os outros professores participassem, discutissem, porque nós professores também temos os nossos preconceitos, né? Então, acho que foi o primeiro ponto. E aí nós resolvemos juntar todos os alunos e fazer as oficinas com os 3 anos do ensino médio. O foco foi direitos humanos, porque há ainda muita confusão sobre o que são os direitos humanos, né? Inclusive resistência com relação aos direitos humanos. Nossa, é o que mais tem. A gente abre uma rede social hoje, é o que mais é ferido, né? Uma distorção de significado. Exatamente, né? Exatamente. Então, primeiro a gente explicou o que são os direitos humanos, que nada mais são do que o direito a ter direitos. Depois fomos pensar em vulnerabilidade, né? Quem são as pessoas no mundo que estão mais vulneráveis. E pensando em vulnerabilidade, a gente trouxe também o conceito de interseccionalidade, né? As categorias de gênero, de raça, de sexualidade, muitas vezes de classe, né? De deficiência, se atravessam, fazendo com que algumas pessoas são mais vulneráveis do que outras. Por exemplo, uma mulher periférica, negra e lésbica, ela está suscetível a uma série de preconceitos, né? À lesbofobia, ao racismo, né? Ao preconceito relacionado de classe. Então, dentro de uma escala social, ela se coloca muito mais vulnerável, por exemplo, do que uma pessoa, um homem homossexual, branco de classe média. Exato. Né? Uhum. Daí teve do primeiro concurso de cartazes. E aí, no internos, quarto, né? Porque vocês a UFSC não realizou nesse ano. Isso. Daí, nesse ano, vocês decidiram fazer por lá. No 4º ano do projeto, nós não havia mais o concurso de cartazes da UFSC, então a gente percebeu que era o momento de a escola caminhar com independência, né? Nós já vínhamos construindo um trabalho, então já criou-se uma cultura escolar, os alunos já esperavam pelo projeto anualmente, né? Pediam para que ele acontecesse. E aí nós organizamos o concurso de cartazes e expandimos para o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Então, seguimos a mesma metodologia, realizamos oficinas com todos esses alunos. O foco aqui foi a violência, a gente tentou olhar para a realidade, trazer casos reais,
né, de homo, lesbo, transfobia e discutir, né, perceber o quanto isso está presente, né, na vida das pessoas, quanto acontece. Claro que nós trouxemos casos extremos, né, como, por exemplo, do menino Alex, de 8 anos, que foi morto pelo pai, né, teve o fígado dilacerado por gostar de lavar louça, e o pai realizava essas violências para fazer com que ele se tornasse homem, né? Então, trouxemos casos reais para discutir com os alunos e mostrar para eles que isso está aí, né? Exato, acontece. Exato. E tu ganhou, né? Fomentando essa participação dos teus alunos através dessas oficinas, problematizando. E eles confeccionaram os cartazes que participaram no concurso. E tu acabou ganhando ou não ganhou? Que ano tu ganhou? Desde o primeiro ano, a escola foi premiada. Foi premiada, então né? sempre houve premiação. Também houve a premiação de educadora de destaque pela UFSC, né, durante os 3 anos. E o fato de nós estarmos participando do concurso nos motivava, né, tanto a nós, profissionais, quanto aos alunos. Nos motivava a continuar. Gabi, eu queria saber se a gente quisesse ver esses teus trabalhos, esses cartazes, porque eles ficaram lindos. Imagina, premiadíssima, professora premiadíssima. Depois eu vou falar mais o que essa menina tem de premiação aí. A gente queria ver. Tem em algum lugar, algum Facebook, esses cartazes? Nós temos registro no Facebook, temos alguns cartazes na escola, principalmente do 4º ano, né? A escola guardou o acervo. E também alguns cartazes estão com o NIGS da UFSC. Fala rapidinho o endereço daí, se alguém quiser dar uma olhadinha. Sabe o endereço da tua escola lá, do Facebook que tá? Os cartazes estão no Facebook do concurso de cartazes. Do NIGS, né? Isso, do NIGS tá. UFSC, isso. Eu vou botar um linkzinho pro pessoal. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a professora de língua portuguesa e mestranda da UFSC, Maria Gabriela Abreu. Então, vamos falar daquele concurso de nível nacional que tu ganhou. O nome dele é Construindo a Igualdade de Gênero e Prêmio Direitos Humanos da categoria Garantia dos Direitos da População LGBT. Isso. Então, o Construindo a Igualdade de Gênero era um concurso realizado pela extinta Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, né, em parceria com o CNPq, com o MEC, com o Ministério da Ciência, com a ONU Mulheres. Um concurso que existia desde 2005. E uma das professoras do curso de Gênero e Diversidade, a professora Miriam, chegou na escola e falou: olha, Maria Gabriela, eu acho que tu deverias inscrever o projeto de vocês no concurso, porque tem grandes chances. Então, como já havia o registro, né, nós resolvemos participar. E quando saiu o resultado que a escola havia sido premiada, foi uma satisfação muito grande, né? Porque é o reconhecimento, de certa forma, de um trabalho sério, comprometido, que estava rendendo bons frutos, né? A premiação nunca é o foco. Eu acho que o foco principal do trabalho docente são os alunos, né? Os alunos e alunas, o que a gente quer? A gente quer fazer com que a escola seja realmente um espaço democrático, né? Um espaço de todos e de todas, um espaço onde a diferença é respeitada e a diversidade é valorizada. Então, o prêmio é uma consequência, ele não é o objetivo, né? Mas, de certa forma, é o reconhecimento de um trabalho sério, de um trabalho que deu certo. E, de alguma maneira, outras professoras de língua portuguesa sabem que existe um trabalho assim e que há uma possibilidade de ser feito dessa maneira. Não concorda comigo, Moira? Nossa, certamente. É genial, assim, todo esse processo, trabalho. As pessoas sabem e se inspiram em ti, entendeu? Eu acho que é importante publicizar, nem que seja através de um prêmio, que te premie mesmo, porque é merecido, né? Sim, sim. E incentive outras pessoas, né? Que é possível, né? Tu acha que é possível? Eu acho que eu tenho certeza, na verdade, que é possível. Não acha né? nada porque tu não perdeu, né? Sim. E às vezes alguns professores até perguntam, né? Será que a gente pode trabalhar com gênero na escola? Eu sempre respondo, não pode, deve trabalhar com gênero na escola, né? Até porque quando nós
optamos por trabalhar com essa temática, não é o professor ou a professora que estão levando essa temática para dentro da escola. Ela já existe, ela está ali. Ela vive e habita o espaço escolar. Então, o professor tem a opção de encarar, assumir o seu papel, né, de formador, de alguém que está ali para contribuir com a formação humana integral, para contribuir com a formação de um ser humano que saiba conviver respeitosamente em sociedade, porque não adianta ser alguém que domina a ciência, mas que não consegue olhar para o seu próximo, né, com alteridade, com respeito. Então, é função, sim, do professor trabalhar com isso. E esses temas já estão ali. Eles acontecem diariamente, eles estão explícitos aos nossos olhos. Nós temos duas opções. Ou assumimos o nosso papel, a nossa função de formador, ou ignoramos. Muitas vezes ignoramos por não conhecermos, por não sabermos como lidar com a situação. E aí eu acho que é obrigação do professor, se não sabe lidar com a situação, ir atrás de formação, né? Porque a formação continuada, ela está implícita a carreira de docente, né? A carreira de educador. Não vai atrás de formação, né? E assume as suas responsabilidades mesmo. Exatamente. Nós aqui no grupo, Gabi, é minha amiga, posso chamar de Gabi, né? Pode. A gente tem uma fala muito legalzinha que a professora Sônia sempre faz, com tipo um experimento. Experimente entrar numa sala e deixar do lado de fora a tua sexualidade. Uhum. Não tem como, né? É uma coisa que é inerente ao existir humano. Então não tem. Então, por isso que tu fala, assim, que esses assuntos eles não são trazidos de alguma maneira, eles já estão lá há muito tempo. Eles estão na relação entre os próprios alunos e alunas, estão presentes na relação professor-aluno, né? Nós, professores e professoras, muitas vezes vamos alimentando esses estereótipos de gênero, contribuímos assim, para reforçar a diferença, a discriminação. Basta entrar numa sala de professores, não é algo incomum ouvir piadinhas, ouvir discursos homofóbicos, né? Então, é por isso que eu sempre falo, assim, nós, professores, precisamos também nos desconstruir, né? Porque a gente faz parte também fomos criados, construídos nessa sociedade machista, preconceituosa, heteronormativa, né? Mas, como educadores, temos sim a obrigação de nos desconstruir para promover uma cultura do respeito. Né? Então, faz parte de tudo dentro do ambiente escolar, em todas as relações. Né? Inclusive, está explícito nas paredes. A gente não precisa escolher uma escola para ver que a sexualidade está lá explícita. Né? Não só nas portas dos banheiros, mas nas cadeiras, nas paredes da escola. Né? Exatamente. A gente já trouxe aqui um amigo nosso, o Dagoberto, né? Que fez uma dissertação mestrado, né? Sobre os escritos dos banheiros. Muito interessante também. Uhum. Lá de Palhoça. Lá no Palhoça. Que ele analisou. Muito interessante, Gabi. São os discursos, né? São os discursos que estão circulando aí. Exatamente. E tu, como uma professora muito experiente, o que tu acha do trabalho da metodologia de projetos? Então, é uma escolha pessoal. Né? Eu me sinto muito confortável em trabalhar com projetos porque foi uma metodologia que me acompanhou desde o início da carreira docente. Né? E acho que o projeto ele permite nós olharmos para a realidade do aluno. Né? Então, aproxima a identidade, a experiência dos alunos com o vínculo dos conteúdos escolares, né? Também com a cultura que os alunos trazem, né? E com esses problemas que emergem dessa identidade, dessas experiências dos alunos, né? Acho que é uma forma de nós sairmos da aula tradicional, da aula expositiva, né? É uma oportunidade de colocar também o aluno como protagonista do seu aprendizado, né? Exato. E colocá-lo como
pesquisador, né? Fazer com que ele busque diferentes fontes de informação, diversidade de atividades individuais, atividades em grupos, né? Atividades em que se trabalha a oralidade, em que se trabalha a escrita, em que se debate, né? Então, acho que é uma forma de sair do tradicional, né? Eu acho muito interessante. E normalmente é muito bem recebido pelos alunos. Eu percebo isso também. Como professora também, eu percebo isso. Que há uma acolhida maior deles, porque é justamente isso. Tem o protagonismo deles, né? E acho que quando eles sentem parte da coisa mesmo. Porque tem um produto para ser feito. Tem um objetivo final, tem aquilo. Então, eles se empenham de verdade. Realmente, eu gosto muito, muito de trabalhar. E acho que também mais importante do que escolher a metodologia projeto, poderia ser qualquer outra, poderia ser sequência didática, né, que de repente teria o mesmo efeito. Eu acho que o importante é ver como o professor conduz o projeto. Não é o projeto em si que vai fazer com que a metodologia dê certo, mas a maneira como o professor conduz. Então, mais uma vez, eu ressalto, eu gosto muito de fazer com que os alunos se sintam partícipes do processo, né? Então, há uma conversa inicial, então a gente parte do local, parte dessas experiências, depois, com base naquilo que os alunos colocaram, eu organizo, planejo, né? O planejamento é essencial, exponho o planejamento para eles, né? Então, coloco como é que a gente vai trabalhar, quanto tempo vai levar, como vai ser trabalhado, quais foram os temas escolhidos, né? E peço também contribuições dos alunos. Então, depois desse primeiro momento é que a gente parte para a prática, né? Para a execução do projeto. E, claro, ao término também é necessário fazer com que os alunos avaliem, né? Com que eles coloquem como foi essa experiência, né? O que deu certo e o que não deu. Importante, né? Muito importante. E até, assim, como pedagoga aqui que somos, né? Essa parte, já falando um pouco da metodologia de trabalho, esses projetos, a gente percebe isso, o acolhimento, como a Fê disse, por parte deles até na educação infantil, né? Eu sou supervisora de educação infantil e o quanto eles se envolvem com o trabalho para projetos. A gente passa por todas, educação infantil, fundamental 1, 2, médio e, por que não dizer, nosso ensino superior também, a importância da pesquisa, né? É uma ótima estratégia para quem está nos escutando e é estudante de pedagogia, professor. Pense nisso, né? Gente, a gente tem um quadro do nosso programa que encerra ele praticamente, que é as dicas da semana. Olha, que responsabilidade, né? Indica pra gente algum filme, alguma peça, algum livro. Então, Eu sei que vai vir livro, porque professora de português sempre vem livro, né? Não? Não vem? Oi? Tu não vai indicar um livrinho pra gente? Não, veio, com certeza. Veio. Então, eu vou... para começar, assim, para quem tem interesse, né, nos estudos teóricos da área de gênero, de feminismos, tem um texto da Judith Butler, Problemas de Gênero, Feminismo, Subversão e Identidade. Também um texto da John Scott, Gênero, uma categoria útil para análise histórica. Então, são textos, assim, para quem tem interesse em introduzir os estudos nessa área, né? Acho que não dá para deixar de citar a Guacira Lopes Louro, Gênero, Sexualidade e Educação, uma perspectiva pós-estruturalista, que pode ajudar os professores a fazerem essa ponte da teoria dos estudos de gênero, dos estudos feministas com a educação. E filmes que podem ser trabalhados na escola. Hoje eu não quero voltar sozinho para trabalhar a questão da orientação sexual. O documentário Meninas, acho que dá para trabalhar a questão do machismo, né? Da vulnerabilidade das mulheres, principalmente com relação à gravidez na adolescência. O filme Preciosa também dá para trabalhar a questão da interseccionalidade, que foi citada aqui, né? Transamérica, dá para trabalhar com a transexualidade. E, assim, mais atual, que está na moda, está na Netflix, Não Sou um Homem Fácil. Acho que é um exercício bem gostoso, assim, de inversão de papéis. Mais indicado no EduSexo em Debate. E para os professores de língua portuguesa, eu vou deixar 2 dicas de literatura para trabalhar nas aulas de literatura sob uma perspectiva de gênero. Acho que Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, faz parte da literatura clássica, né? E também deixo um desafio
trabalhar Dom Casmurro para problematizar a masculinidade, o machismo. Então, Dom Casmurro, sob uma perspectiva de gênero, dá um trabalho bem interessante. Dá mesmo, né? né? Tem bastante coisa. Machismo ali. Tem. Essa observação. É verdade. Tem, até Quem é esse Bentinho, Sim, né? até Como é a minha constituída a sua sogra- masculinidade. E a Capitu, que tipo de mulher né? É verdade. A minha tem sogra, bastante como coisa. professora de artes, né, alguns anos atrás, ela trabalhou teatro e ensinou Dom Casmurro nessa perspectiva. Fez teatro. com as Muito legal, crianças. né? Muito legal. Dá pra fazer até uma desconstrução total ali do negócio, né? Sim, sim. Que a Capitu. Sim, sim. Imagina, a Capitu pros outros é a safadinha, né? É. Quando os alunos me perguntam, professora, e a Capitu, o que aconteceu? Eu falei, olha, só tenho algo a dizer. Capitu era mulher demais para Bentinho, né? É isso aí. Gabi, acabamos, estamos com o tempo estourado. Queria te agradecer muito, dizer que a gente é tua fã. Eu mesma. Ai, muito obrigada. Sou suspeita, sou tua super fã. feliz. Eu fico muito feliz com todos os prêmios que tu recebeu, porque foi tudo muito merecido, tá? Agradeço ela é mesmo, empolgante. Fê. escutar ela é empolgante, não é, Massinha, Moira? Sim, Nossa, com certeza. Foi incrível. Só gratidão pela partilha. A gente te agradece, tá? Eu vou botar todos os teus contatos lá e dizer que eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate ele vai ser reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30 e sexta-feira, às 9h da manhã, na Rádio da Pinheira. No site da Pinheira, www.radiopinheira.com.br. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk FM 100.1 Florianópolis.